E aí, povo? Vou contar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que o primeiro filme dos Cavaleiros do Zodíaco que estreou nos cinemas do Brasil está fazendo agora 30 anos da estreia? Pois é. Pois é. E sabe o que significa? Sabe? Sabe? Que eu tô ficando velho? Que eu tô ficando Kakura? Sim, sim. Também. Mas não é isso. Não é sobre isso, sobre a minha idade que eu vim falar. O que eu vim falar aqui é que, como ele está fazendo 30 anos da estreia, eu precisava fazer um vídeo sobre ele, né? É lógico. Apesar do filme ter estreado no Japão em 1988, ele só veio estrear nos cinemas do Brasil em 1995, por causa do estrondoso sucesso que ele havia feito, né? O Cavaleiro do Zodíaco em 1995 era um fenômeno assim surreal. No Brasil não tinha outra coisa, não se falava sobre outra coisa além de Mamonas Assassinas e Cavaleiros do Zodíaco. E eu achei um vídeo muito legal na internet que conta um pouquinho sobre como que foi esse momento histórico. E eu achei que seria legal falar, reagir a esse vídeo. A página Cosmos Infinity, que ele solta vários videozinhos lá falando sobre o Cavaleiro do Zodíaco e ele fez esse videozinho sobre o fenômeno do filme dos Cavaleiros do Zodíaco no cinema. Então eu vou reagir, vamos lá, vamos ver. A febre dos Cavaleiros do Zodíaco em 1994 foi um fenômeno cultural e comercial que abalou o Brasil. Embora nem todos os números sejam fáceis de rastrear com precisão, alguns dados e estimativas ajudam a dar dimensão do impacto da série no país naquele período. A série estreou na TV Manchete em setembro de 1994. Pausa aqui, pausa para falar sobre a TV Manchete. Olha, eu tenho muito que agradecer à TV Manchete por ter feito parte da minha infância e ter feito uma infância assim, muito feliz. Graças à TV Manchete, eu tenho momentos assim, inesquecíveis sobre a minha infância, sobre bons momentos mesmo da minha vida naquela época, sabe? Porque ela proporcionou muito lazer para as crianças, socialização. Isso é uma coisa que falta muito hoje em dia, muito. E a socialização, que é todo mundo se reunir na casa de um coleguinha para assistir Cavaleiro do Zodíaco, isso você não vai ver nunca mais. Isso é o tipo de coisa que você não vai ver nunca mais, pelo menos entre as crianças, entre os adolescentes, que a TV, uma rede de TV, que a TV, o aparelho em si, proporcionava para o lazer das crianças, para a socialização das crianças naquela época. Isso parece até estranho, né, você falar sobre isso hoje em dia, mas isso aconteceu e isso era muito bom. Sinto muita falta disso, porque eu não vejo mais isso entre as crianças, entre os adolescentes. Essa socialização presente, física, de todo mundo ali brincando, interagindo, todo mundo reunido, assistindo. Isso faz muita falta hoje em dia, sabe? E isso foi muito importante. A TV Manchete, não só com o Cavaleiro do Zodíaco, ela tinha os tokusatsu, né? Ela começou com os tokusatsu, mas depois da febre dos Cavaleiros do Zodíaco, ela começou a investir em vários outros animes, né? Que viraram clássicos assim também. Yu Yu Hakusho, Shurato, Samurai Warriors, Sailor Moon. Esses foram os mais tops assim da época, que todo mundo assim ficava vidrado, Super Campeões também, né? Mas assim, nada se iguala ao fenômeno dos Cavaleiros Zodíacos, nada. A picos de 12 a 15 pontos no Ibope, rivalizando com programas da poderosa Rede Globo na época. Em 1994 e 1996. Exatamente. 12 a 15 pontos para a TV Manchete na época, que era uma TV assim, sei lá, baixo escalão, assim, encostando já na Globo, sabe? No SBT, que era grande, o segundo lugar da época era o SBT. Então, às vezes vencendo o SBT e encostando na Globo, isso só uma coisa como o Cavaleiro do Zodíaco naquela época proporcionou. Tem umas novelas assim na TV Manchete, se eu não me engano, também encostaram assim na Globo, que causaram muito incômodo na Globo na época. Era Pantanal, acho que Chica da Silva também, mas era tudo à noite, assim, né? Mas de manhã e à tarde, acho que Cavaleiros do Zodíaco passava à tarde, depois do sucesso começou a passar de manhã também, às vezes passava em 3 horários, teve uma época que chegou a passar à noite também, Cavaleiros do Zodíaco, a Manchete saturou o pessoal as crianças e adolescentes de Cavaleiros do Zodíaco. Foi muito bom, foi muito bom. Sim, os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, fabricados pela Bandai e distribuídos pela Glasslight, esgotavam rapidamente nas lojas. Gente, esses bonecos era o sonho de consumo de toda criança. Criança, não é só menino não, tá? Menina também. Nossa, era um sonho de consumo mesmo, esses bonecos. Era uma coisa assim, e cara, como eu passava vontade, porque assim, minha família super baixa renda, assim, na época, sabe? Então, a minha família não tinha dinheiro para comprar esses bonecos. E eu estudava numa escola, assim, caríssima, uma escola, assim, alto nível, mas com bolsa de estudos. Então eu, no meio daquelas crianças da elite ali, vendo aquelas crianças, todo mundo levando o seu boneco, a gente levava 3, 4 bonecos pro colégio pra mostrar pros amigos a coleção e tal. Nossa, aquilo acabava comigo, eu ficava tão frustrado, tão triste, porque, nossa, eu via todo mundo levando aqueles bonequinhos e eu não tinha condição de ter um boneco daquele. Gente, ai como eu sofri, viu?
Sofri muito nessa época porque eu não podia ter os bonequinhos. Mas, uma vez minha mãe fez um esforço pra comprar um pra mim. Ele tava numa super promoção nas lojas americanas. Acho que ela comprou lojas americanas. Esse foi um Wicked Fênix na época. Nossa, pra mim foi assim, uma festa. Eu ganhei um bonequinho, nossa, mesmo que era o Wiki, assim, que não era um dos meus favoritos na época, mas eu já tinha um boneco, então eu levava aquele bonequinho pra escola assim como o meu tesouro precioso. O meu único bonequinho eu levava assim pra mostrar, porque pelo menos eu tinha um boneco pra mostrar pros coleguinhas, né? Enquanto eles tinham vários lá, né? As crianças assim, riquíssimas, levando vários bonequinhos dela. E eu era doido pra ter o boneco do Shun de Andrômeda. Eu ficava babando no boneco de Andrômeda e eu não tinha o boneco do Shun. E depois minha avó fez um esforço também. Ela pegou uma vez eu fiz minha avó. Foi um evento. Eu fiz minha avó e nas lojas brasileiras, não sei se, só quem é muito velho vai saber o que eram as lojas brasileiras. Era a rival das lojas americanas. A gente foi na loja brasileira, foi meus primos, minha irmã, os vizinhos, foi todo mundo no evento, todo mundo no ônibus, até umas lojas brasileiras pra comprar um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco pra mim. Que naquela época eu escolhi o Afrodite de Peixe, lógico, né? Maravilhoso, né? A nossa diva maior, nossa drag queen maior. Nossa primeira referência gay. A Afrodite de Peixe. Eu falei, lógico que eu tenho que levar a diva, lógico. E aí eu já tinha o segundo boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Assim, nossa, e foi muito legal, porque foi um evento mesmo. A gente foi de ônibus, os vizinhos, os primos, minha irmã, todo mundo só pra comprar boneco. Gente, isso era muito legal. Isso era muito legal. Uma pena que hoje em dia não tem algo parecido com isso. Mas vamos lá. Mais de 1 milhão de bonecos vendidos só no primeiro ano de popularidade no Brasil, segundo estimativas da época. Outros produtos, álbuns de figurinhas, revistas, roupas, mochilas, estojos, lancheiras, todos extremamente populares. Gente, vocês não têm ideia da avalanche de produtos que foi Cavaleiros do Zodíaco na época. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que era isso. 1 milhão de bonecos vendidos só no primeiro ano. Vocês têm ideia do que é 1 milhão de bonecos, gente? 1 milhão? Cara, é muita coisa, cara. E naquela época isso era caríssimo. Não era todo mundo que poderia ter os bonecos e assim, ainda assim foram 1 milhão de bonecos. Hoje em dia eu tenho os meus bonecos, né? Tem até alguns ali atrás na estante, que são minhas relíquias, assim, são caríssimos. E quando eu compro é um evento também, porque são muito caros, eles são os Plot Myth, né? O design deles é muito mais melhorado, são muito mais fiéis, são cópias assim, fiéis ao anime mesmo. Então eu fico muito feliz. Eu estou montando minha coleção ainda, porque é muito caro, tá? Não é barato ter um desses, mas eu ainda estou montando minha coleção. Depois eu posso mostrar aí pra vocês a minha coleção de Plot Myth. Mas hoje em dia eu posso ter meus bonequinhos, né? Porque naquela época era um sufoco pra ter. Ainda também tem, mas eu tenho mais bonecos hoje em dia. Álbum de figurinhas. Ele botou aqui a foto do pôster das figurinhas da Balazung. Nossa, era Balazung. Era uma febre. Eu não sei como as crianças tinham Kari comendo essa... Porque eram 5 posters, se eu não me engano, eram 5 ou 6 posters de figurinhas. E pra completar os 6 posters, você tinha que comprar bala. E a bala eram gostosas, eram uma bala de morango, se eu não me engano. E a gente comprava sacos e sacos de bala pra pegar as figurinhas, trocar as figurinhas do pôster das figurinhas, que é isso que ele tá mostrando aqui no vídeo. E a gente levava essas figurinhas também pra trocar com os colegas, com os vizinhos, com os primos. Olha, traz memórias muito boas, que era muito legal isso, cara. Revista Herói, voltada, né, pro público otaku da época, geek também, né, porque falava de outros super-heróis da DC, MCU, mas quando o assunto era Cavaleiros do Zodíaco, a revista, ela vendia muito mais. Volta e meia na revista, tinha capa dos Cavaleiros do Zodíaco, porque quando a capa era dos Cavaleiros do Zodíaco, a revista vendia horrores. Teve vários álbuns de figurinhas, né? O primeiro, que foi de 1994, que eu já mostrei aqui pra vocês a minha aquisição, que eu consegui recomprar essa relíquia, eu já postei os vídeos aí pra vocês. Nossa, e depois teve os outros álbuns de figurinhas, né? Teve o álbum de figurinhas do filme do Abel, teve outros álbuns de figurinhas, mas anos depois, quando a série foi relançada no Brasil, em 2004, depois, acho que ali no início do ano 2010 também, teve vários álbuns de figurinhas, sempre muito rentáveis, mas os 2 primeiros ali, que foi o álbum clássico e o álbum do filme do Abel, nossa, vendeu horrores. Estojos, lancheiras, camisetas. Nossa, quem tinha poder aquisitivo bom na época, nossa, a pessoa ia fantasiada de Cavaleiro Zodíaco, de tudo pra escola. E como eu já falei, né, ficava babando porque eu não tinha dinheiro pra comprar todos esses itens, né? E eu só ficava vendo o povo levando todos os itens, as lancheiras, as camisetas, os estojos. Eu ficava, meu Deus, queria tanto ter essas coisas. Acho que eu cheguei a ter um estojinho e tal, mas nem se comparava com as outras crianças, né, que tinham poder aquisitivo bem melhor que o meu na época.
A revista Herói, criada em 1994, vendeu centenas de milhares de exemplares por edição no auge da série. Chegou a tiragens de mais de 200 mil exemplares. Inclusive a revista Herói, ela tá fazendo um relançamento, ela tá com um projeto para relançar a revista numa edição especial dos 30 anos. Ela lançou até uma campanha virtual para gerar fundos para conseguir fazer esse relançamento e tal. E eu já contribuí, eu já adquiri meu exemplar. Quando chegar, eu mostro aqui para vocês. O sucesso da revista foi tão grande que deu origem a uma editora própria, Abril Jovem, dedicada a animes e cultura pop japonesa. O filme Os Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha de Abel, título original Saint Seiya, Shinku no Shonen Densetsu, lançado no Japão em 1988, chegou aos cinemas brasileiros em 1995, impulsionado pela febre causada pelo anime em 1994. E os números realmente foram impressionantes. Mais de 1 milhão de espectadores no Brasil, algo muito raro para os cinemas nacionais na época. Arrecadação estimada de mais de 3 milhões, valores da época, colocando-o entre os filmes de maior bilheteria daquele ano no Brasil em número de ingressos vendidos. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, sessões esgotadas eram comuns, com filas nas portas dos cinemas e fãs indo vestidos como seus cavaleiros favoritos. A série... Gente, vocês viram a imagem dos cinemas? Era uma coisa assim bem pré-histórica, mas cara... Meu Deus, vocês não têm ideia do fenômeno que foi esse filme. Vocês não têm ideia dos cinemas lotados por semanas. Eu pedi pro meu pai levar a gente, né? Meu pai era divorciado, a minha mãe na época. E aí ele foi visitar a gente no final de semana. Aí tipo, vamos pai, leva a gente pro cinema, a gente quer ver o Cavaleiro Zodíaco, vamos ver o Cavaleiro Zodíaco. E aí foi aquela festa, né? Levou os primos, tava todo mundo lá em casa, né? Levou os primos, o vizinho, que era amigo da gente, minha irmã, foi todo mundo pro cinema assistir o filme. Foi aquela caravana mesmo, né? Isso era muito legal na época, gente, porque assim, final de semana tava sempre assim, todo mundo reunido, os amiguinhos na casa de alguém, na casa do vizinho, na casa dos primos. Então tava sempre todo mundo junto, reunido, brincando, mas pique-pega, pique-esconde. Nossa, brinquei muito disso, né? Polícia e Ladrão. E assistindo, né? Assistindo os animes. Quando a gente conseguia comprar a revistinha, a Herói, a gente ficava lá, fazia rodinha pra falar sobre a revista. Cara... eu sinto muita falta dessa socialização. Isso faz muita falta para as crianças, sabe? As crianças aprenderem a conviver, né, em grupos de uma forma mais real, sair do virtual. Tinha um vínculo, né? Formava-se um vínculo muito forte entre a gente ali, porque a gente convivia muito o tempo todo um com o outro. Isso se perdeu, infelizmente se perdeu, né? Nos tempos atuais, com o advento da internet. Ela tem seus benefícios, mas tem essas outras pontos que se perdem, infelizmente, né? E isso é muito importante, aprender a socializar, rodas de amigos, conversar, brincar, mas enfim, voltando ao filme, aí chegamos com a sessão atrasada, chegamos atrasados na sessão, porque meu pai não estava conseguindo lugar para estacionar o carro. E aí quando chegamos já na parte, eu me lembro muito bem disso, cara, que a gente chegou já na parte que o Seiya tava levando uma surra do Atlas, né, o Atlas de Carina, ele tava afundando a cabeça do Seiya na escada. A gente chegou bem nessa parte, aí eu fiquei chateado, porque a gente já perdeu um início do filme. Ficou lá na frente, na primeira fileira, como a gente chegou atrasado, né, os únicos lugares que tinha. E o pessoal empolvoroso no cinema, gritando, toda a cena de ação, toda a cena assim impactante, todo mundo, ai, meu Deus, isso foi muito bom, que época boa. A série influenciou diretamente a popularização dos animes no Brasil. Influenciou diretamente a popularização dos animes no Brasil, isso é fato, isso é um fato. Cavaleiros do Zodíaco foi porta de entrada para todos os animes e que veio a partir disso aí da cultura japonesa em si, tá? A partir do Cavaleiros do Zodíaco, porque a Manchete viu que fez muito sucesso, ela começou a pegar outros animes e introduzir na programação e foi dando certo, as pessoas foram gostando desse estilo cultural do anime, e, enfim, da cultura japonesa. O tempo foi passando e as pessoas foram buscando mais informações. Na época ainda não tinha internet, foram comprando revistas, jogos. Quando a internet chegou, foi atrás de outros animes, baixar na internet, no torrent, no Kazaa, pra quem lembra de Kazaa, sabe? No torrent. E ia procurando outros animes nos sites, né? Os sites disponibilizavam episódios. E aí as pessoas foram atrás disso e virou esse boom que é hoje em dia, né? É muito consumido no Brasil, anime, mangá. Isso, todo mundo tem que agradecer ao fenômeno Cavaleiro do Zodíaco, que foi porta de entrada para tudo isso. Expressões como Cosmo, Cavaleiro de Ouro e Saori tornaram-se parte da cultura pop juvenil. Escolas registraram mudanças no comportamento das crianças, com batalhas de cavaleiros sendo comuns nos recreios. Nossa, batalha de cavaleiro, gente!
Não só nas escolas, né? Mas assim, na rua, em casa, com os vizinhos, com os primos. Nossa, isso virou uma brincadeira comum, Batalha dos Cavaleiros. E às vezes se pintava, cortava, fazia armaduras de papelão. Eu adorava fazer armaduras de papelão, cortava os papelões com o mesmo formato das armaduras dos Cavaleiros e montava na gente, a gente saía brincando de lutinha dos Cavaleiros. Nossa senhora! E aí, nossa, minha irmã apanhava muito. E aí ela apanhava, ia chorar pra minha mãe dizer que a gente machucou ela. Ai, gente, que época boa, meu Deus. Ai, que época boa. Em 1994, o Brasil despertou o Cosmo. Os Cavaleiros do Zodíaco não foram apenas um anime, foram um fenômeno que uniu gerações, lotou cinemas, esgotou brinquedos e acendeu uma paixão que queima até hoje nos corações dos fãs. A Cosmos Infinity está aqui para mantê-la viva. Então junte-se à legião que nunca deixou de acreditar no Cosmo. Tamo junto. Cometa e Pegasus! Ai, gente. Ai, cara. É isso. Foi isso. Esse filme foi um fenômeno cultural na época. O Cavaleiro do Zodíaco foi um fenômeno cultural na época. Possibilitou um encontro de gerações, interações entre gerações, na escola, na vizinhança, com familiares. A gente já interagia brincando com aquelas brincadeiras tradicionais, mas os Cavaleiros Zodíacos potencializou isso a um nível assim muito maior, né? Era um outro tópico que favorecia a socialização entre a gente. A gente brincava de lutinha, brincava de trocar figurinhas, brincava com os bonecos, né? Eram outras formas de socialização que esse anime proporcionou e que fez muitas gerações felizes, né? Embora Cavaleiro Zodíaco hoje, quem entende de anime, assim, que gosta de consumir anime, entende assim que ele não é uma obra assim perfeita, tem lá os seus problemas em si, estruturais, mas quem é daquela época guarda com muito carinho, tem muito carinho porque foi um divisor de águas, sabe? Então eu tenho muito carinho por esse anime, então tudo que surge assim de produto hoje em dia que eu posso ter, que eu posso consumir, eu adquiro, porque não é falando sobre a obra em si, se é boa, se é ruim, se ela é bem construída e tal, mas foi um marco, foi um ícone que marcou, de fato, teve sua força brutal naquela época e que mudou a vida de muita gente. Então por isso que quando a gente fala sobre Cavaleiro do Zodíaco hoje em dia, tem que enaltecer mesmo, porque foi uma obra muito importante, que abriu muitas portas e a gente tem muito carinho por essa obra, por tudo que ela trouxe para nossa vida, principalmente na nossa infância e nossa adolescência, né? E eu até esqueci de falar dos eventos de anime que a gente ia, né? E graças a impulsionado por Cavaleiros Zodíacos, muitos eventos de anime, grupos o pessoal se conhecia na internet, eram grupos de e-mail no Yahoo, o pessoal se conhecia nos grupos, ia se encontrar nos eventos, socializar. Cara, isso não tem preço, não vai haver outra coisa parecida com isso, com o que foi nessa época. Então eu guardo muitas recordações, guardo muitas memórias boas. Então pra mim vai ser sempre o meu anime favorito. Eu posso falar, qual o melhor anime que você assistiu? Tem outros animes melhores em si que Cavaleiro do Zodíaco, mas o meu anime favorito sempre vai ser Cavaleiro do Zodíaco por causa dessa memória afetiva que esse anime traz pra mim até hoje em dia, e da importância e da relevância que ele teve como porta de entrada para outros animes, principalmente no mercado brasileiro. Eu tô falando do mercado brasileiro, mas ele abriu outros mercados, né? Latinoamérica também, latino-americano, em alguns lugares da Europa também, França, que ele é muito consumido e serviu como porta de entrada para outros animes. Quem gosta de anime hoje em dia, que curte anime, a mangá, quer agradecer muito ao fenômeno Cavaleiro do Zodíaco, porque ele foi precursor, foi ancestral, tá? Graças a ele, é o que temos hoje em dia aqui no nosso país, tá? Então é isso que eu tinha pra falar. O vídeo ficou muito extenso, mas não tinha como falar de um tópico como esse, sabe? Trazendo histórias, trazendo fatos do passado sem o vídeo não ficar extenso. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? E qualquer coisa, eu apareço aí com mais alguma novidade pra falar e conversar com vocês, tá bom? Valeu, um beijo aí e até a próxima.